A paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor dá de falar da sua palavra, amém? Gostaria de te convidar, meu irmão, minha irmã, amigo em Cristo Jesus, a acompanhar comigo o estudo da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 29. Amém? Vamos lá? A carta da igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fostes objetos de barros. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse estudo é o estudo a quarta igreja do Apocalipse, a quarta igreja da Ásia, direcionada à igreja de Tiatira. A quarta igreja do Apocalipse, que está registrado em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29. Tiatira, irmãos, significa quem sacrifica sempre ou sacrifica permanente. Observe. Este é o quarto estudo da quarta igreja da Ásia. Irei falar a respeito de informações dentro da escatologia bíblica, segundo a escatologia bíblica, porque abrange tempos, períodos de cada igreja. Amém? Então a igreja de Éfeso vai do ano 30 ao final do primeiro século. A igreja de Esmirna vai do final do primeiro século aproximadamente a 313 a 315. A igreja de Pérgamo vai de aproximadamente 315, 313 a 600 depois de Cristo. E a igreja de Tiatira, dentro da escatologia bíblica, dentro do período da igreja de Cristo que se iniciou em Atos dos Apóstolos, no primeiro século, que já estamos no século 21, ou seja, há 21 séculos. A igreja de Tiatira, dentro da escatologia bíblica, ela representa o período de 600 a 1500 depois de Cristo. É o maior período entre as 7 igrejas dentro da escatologia bíblica. Então a igreja de Tiatira, ela abrange esse período grandioso de 600 aproximadamente depois de Cristo a 1517. Amém? A igreja de Tiatira significa quem sacrifica sempre ou sacrifica permanente. Amém? É a igreja profana. Essa igreja, ela recebe o significado de a igreja profana. Por quê? Porque é a representação da igreja na sua fase mais longa, de 600 a 1517
aproximadamente depois de Cristo, perdurando, na verdade, até os dias de hoje. E a igreja que permitiu a introdução de falsos ensinos. Observa, queridos. E a idolatria, a prostituição. A cidade de Tiatira foi fundada por Seleuco I Nicator em 280 a.C. A igreja corrupta papal de 600 a 1500 depois de Cristo tolera as obras de Jezabel. É o que o texto que nós lemos falou. Para a igreja corrupta de Tiatira, Cristo é o juízo, com olhos como chama de fogo. Aleluia! A igreja de Tiatira recebe elogios e críticas de Jesus. A rica cidade de Tiatira era conhecida como centro comercial no fértil vale do rio Lico. Era também na cidade de Lídia, a qual talvez tratando do seu ofício de vender púrpuras, Atos 16. Ouviu a pregação dos apóstolos Paulo e foi salvo. Sabemos se foi ela quem levou o evangelho. Não sabemos se foi ela que levou o evangelho e chegou até lá, e que havia uma próspera igreja na cidade. Para trabalhar no comércio, era necessário que o cidadão pertencesse a alguma delas, sendo muito comum que os seus membros participassem de festas dedicadas às divindades pagãs. Observe, queridos. A igreja de Tiatira, na história, que vai de 600 aproximadamente a 1517, depois de Cristo, é uma igreja corrupta. Ela é papal. Quais são as qualidades dessa igreja? Conheço a tua caridade, amor. Apocalipse 2,19 fala isso, parte A. Serviço, fé e paciência. Apocalipse 2,19, parte B. Suas últimas obras são mais que as primeiras. Apocalipse 2,19, parte C. Ela tinha muitos defeitos. Tolera Jezabel, ou seja, a mulher de Acabe, a simbologia da mulher de Acabe. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2,20, parte A. Idolatria e prostituição. Dei-lhes tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. Apocalipse 2,21, parte A. Jezabel é o nome da rainha da esposa de Acabe, que reinou em Israel de 873 a 852 a.C. Jezabel pretendeu abolir o culto a Deus e determinou a eliminação de todos os sacerdotes e profetas de Israel. Ela simboliza a idolatria e a prostituição. Então esta igreja, a igreja de Tiatira, que abrange o maior período dentro da escatologia bíblica, que vai para aproximadamente 600 a 1517, esta igreja profana, esta igreja que é intitulada, a igreja que idolatra, a igreja que se prostitui. E é interessante nós entendermos isso, irmãos, que estes atos, estes comportamentos subsistem até o dia de hoje. A prostituição dentro do coro, a prostituição dentro da igreja, a idolatria. Quantos de nós não temos isso? E nós temos de arrancar isso de nós. Nós estamos profanando a adoração a Cristo quando nós fazemos isso. Então a igreja, com maior período de tempo, ela trouxe uma mortandade espiritual muito grande dentro do corpo de Cristo. Os que não têm entendimento da Escritura, que não meditam na Escritura, eles foram levados por muitos ventos de doutrinas
por muitos ensinamentos, por muitas coisas que simplesmente atrapalharam o crescimento da igreja. Então essa igreja ela recebe o nome de a igreja profana, porque ela recebe, abraça as obras, os ensinamentos, as atitudes de Jezabel. Ela tem consequências. Eis que o porei em uma cama, e sobre os que adulteram virá grande tribulação. Olha só. Ferirei de morte os teus filhos. Apocalipse 2, 22. O período desta igreja é o maior de todos. Foi nesta época que as trevas cobriram a verdadeira igreja. A idolatria, o culto, as relíquias e aos santos, o sacrifício das missas, o batismo de criança, olha só que coisa, o celibato clerial e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja e a verdadeira doutrina foi sucumbindo. Vocês perceberam? Deus, ele não compactua com essas coisas. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, que nem foi falado aqui no começo. O Senhor não tosqueneja, o Senhor, ele vive, ele não dorme, ele está vendo tudo. Por mais que as pessoas trabalhem em oculto, manipulam ocultamente, para tentar tirar proveito de certas situações, Deus está no controle. E o Senhor Deus, ele promete, eis que porém uma cama, e sobre os que adulteram virá grande tribulação. Os que adulteram a palavra, os que adulteram o teu corpo, os que ferem, que mancha o corpo de Cristo, com prostituição, com idolatria. Ferirei de morte os teus filhos. Apocalipse 2, 22 fala isso. Olha que coisa, foi o período da igreja, o período desta igreja é o maior de todos. Foi a época em que as trevas cobriram a verdadeira igreja. Irmão, se a obra do Senhor, se Cristo não é a estrutura da igreja, se a igreja do Senhor, se o corpo de Cristo que se encontra na terra não estivesse firmado no testemunho de Cristo, no sacrifício de Cristo, o que seríamos de nós? Já estaríamos destruídos. Glorificamos ao Senhor porque foi Ele que firmou as suas estacas, as estacas da tua igreja. Porque senão não suportaremos as portas do inferno. A idolatria, o culto às relíquias e aos santos, o sacrifício das missas, o batismo de crianças, o celibato clerial e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja e a verdadeira doutrina foi sucumbida. Observe como temos visto isso nos dias de hoje. Pessoas que se preocupam simplesmente com o seu ego, com a sua posição. Com a sua posição, não está preocupado com almas. Não está preocupado em viver a essência do Evangelho, porque a essência do Evangelho é simples, é o poder de Deus. As pessoas querem mostrar que Deus está na tua vida pelo que tem, pelo que conquista, pelo que é. E por causa disso fica se autopromovendo, fica se idolatrando. Observe que muitas coisas foram implantadas dentro da igreja, o celibato clerial. Muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja. E a verdadeira doutrina foi sucumbindo. Foi ensinado ter sacrifícios, fazer sacrifícios. Batismo de crianças. Meu Deus, que o Senhor Deus possa nos iluminar e abrir o entendimento para as nossas vidas, para que nós possamos entender o que é verdadeiro. O que é verdadeiro. Observe o que está escrito aqui em 1 João capítulo 2, versículo 20. Olha só.
1 João capítulo 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isso que nós somos. Nós estamos nele. O Evangelho é simples. O Evangelho não nos autoriza a sermos destacados. Nós somos servos. Cristo tem recompensa para essa igreja. Autoridade sobre as nações. Cristãos são perseguidos, foram vítimas de maldades dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo. Não é verdade? Muitos foram perseguidos. Prega a verdade e será perseguido. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com poder do ungido de Deus. Compare a linguagem deste texto com Salmo 2:8-9. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participar deste vitorioso reino messiânico. Veja Apocalipse 5:9-10, Romanos 5:17, Efésios 2:6. A estrela da manhã, Jesus é a estrela da manhã, Apocalipse 22:16. Veja com 2 Pedro 1:19. Qual maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? Que você possa entender, queridos, que a mensagem do Senhor é para isso, é para nos resgatar, nos tirar da pobreza espiritual que vivemos. Que você possa ser impactado pela luz do Evangelho e que você possa entender que a Bíblia, ela é a nossa bússola, é a certeza que nos leva a acreditar em Cristo Jesus. Que Ele possa te iluminar a cada dia mais e que esses estudos possam te ajudar a crescer. E saiba que em todo tempo o inimigo tentou destruir a obra de Cristo, destruir a tua vida, porque você é escolhido de Deus. Então lute por isso. Que o Senhor Deus possa te abençoar, te iluminar, te capacitar. E que você possa ter uma mente de Cristo para compreender e entender os fatos, de fato e de verdade. Porque estamos vivendo dias difíceis, onde a prostituição, a idolatria, onde o status, onde a grandeza é mais importante para nós do que renunciar à nossa vida. Mas eu te digo uma coisa, que a porta é estreita. A porta estreita é a que leva à salvação. A larga leva à perdição. Que nós possamos estar vigilantes, que o Senhor Deus possa falar mais ao teu coração e que você possa se converter ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Amado e querido Deus, diante da tua presença eu te peço, toma nas tuas mãos a vida do teu povo, os meus amigos, que o Senhor Deus possa impactar, que o Senhor Deus possa fazer a tua obra. Convença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.